Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Estamos a finalizar o mês de junho e geralmente o mês de junho é caracterizado pelas festas juninas e muitas vezes envolvidos por essa tradição, por esses festejos, perdemos o referencial do que a igreja celebra, inclusive os santos que são celebrados nesse mês de junho e que são caracterizados como os santos juninos. Mas, bem ao final do mês, nós celebramos, na verdade, o que coroa isso tudo é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez, aquilo que reitero, a fé cristã, ela está centralizada em Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o eixo central em torno do qual é o sol, em torno do qual tudo gravita, tudo gira. Mas, assim que celebramos o Sagrado Coração de Jesus, ontem na sexta-feira, logo no sábado nós temos o Imaculado Coração de Maria. E justamente neste sábado com Maria, é importante pararmos um pouco, refletirmos um pouco sobre a dimensão. Observe. O Sagrado Coração de Jesus ontem, na sexta-feira. Hoje, o Imaculado Coração de Maria. Ela não passa à frente de Jesus. Esta afirmação é uma falácia. É querer construir um cavalo de batalha para inverter os papéis. Não obstante, dentro da história da salvação, a história da fenomenalidade, ela aparece aqui antes de Jesus Cristo. Mais uma vez, digo, a fé da igreja não é mariana, não é mariológica, mas é cristológica, é cristocêntrica. E considerando este ponto, dentro do aspecto histórico, primeiro aparece Maria Santíssima. Depois aparece, de maneira encarnada por meio dela, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas isto em nenhum momento vem dizer que ela seja o centro da nossa fé. Mas Jesus Cristo, e outra vez digo, todos os tratados mariológicos, toda a mariologia, ela só pode ser contemplada, divisada a partir da cristologia, a partir de Jesus Cristo. Nele somos, nos movemos, e existimos. Ok? Então, ao final deste mês de junho,
não obstante todos os festejos, todas as comidas típicas, tudo aquilo que o Nordeste, o nosso querido Nordeste, oferece-nos neste mês. Mas o centro da nossa fé é Jesus Cristo. E hoje, na nossa primeira leitura, eu separei aqui uns 5 tópicos e quero refletir com você. Primeiro, Abraão estava tranquilo após um dia de trabalho, após ele era considerado um homem rico, um homem poderoso. Muitos servos, muitos trabalhos e frentes de trabalhos. Com certeza ele era um administrador, um homem assíduo, um homem que sabia cuidar daquilo que Deus lhe dera. Porque tudo o que estava acontecendo na sua vida era produto de uma obediência. Ele ouve, ele escuta a voz do Senhor. E ele deixa sua terra, sua parentela, a casa de seus pais e vai a uma terra que Deus lhe mostraria. Então, tudo que estava acontecendo com ele, aquele Senhor que tornou-se, a partir daquela palavra de Deus, com toda certeza, assim como Paulo dirá mais tarde, né? A graça de Deus para comigo não foi vã. Abraão não tornou vã as graças que Deus colocou sobre ele. Então ele está já ao pôr do sol, à porta da sua tenda, descansando, tranquilo, quando 3 misteriosos hóspedes aproximam. Já estava anoitecendo. O descanso, olha esta lição. O descanso, o sossego, dá lugar ao trabalho. Aquela hora, aqueles viajantes precisavam de hospedagem. E ele não poderia dizer, vão embora, prossigam. Não, aquilo era lei. Se chegava alguém ao entardecer da sua casa, aquela pessoa já sabia, preciso hospedar estas pessoas. E Abraão nos dá uma lição grande, tremenda, sobre a hospitalidade. E nesta acolhida de Abraão, precisamos olhar este fato não tanto pelo lado histórico, mas pelo lado teológico. A gente começa a ver alguns paralelos. O primeiro, Abraão diz para aqueles homens, 3 homens, 3 hóspedes, isso aqui é importante, venham, aproximem-se, detenham-se e comam um pedaço de pão. Mais tarde, são os paralelismos. Por isso estou dizendo, não detenhamos-nos no fato histórico, mas no fato teológico. Na mensagem teológica que este acontecimento nos quer passar. Mais tarde, é o próprio Deus que nos dará o pão vivo descido dos céus. E nós temos querido esse pão vivo descido do céu? O sagrado coração de Jesus. Temos aceitado esse convite de Deus que insistentemente convida-nos
à mesa da Eucaristia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta. Temos aberto esta porta para que Jesus entre. Segundo paralelo, depois disto, Abraão, ele lava os pés daqueles hóspedes. Mais tarde, é Jesus que lavará os pés dos apóstolos. Que coisa interessante, queridos. Deus oferece-nos o pão vivo dos céus, descido dos céus. Esse pão vivo descido dos céus, que não é um pão, aqui, esse pão que a gente come aqui, né? Que é uma pessoa, como a paz, é uma pessoa, a alegria verdadeira é uma pessoa, Jesus Cristo. Esse pão que é uma pessoa, que é o 3. Ele lava os pés dos seus apóstolos. E ainda recomenda-lhes: o que estou fazendo a vós, assim como estou lavando os vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Isto é interessante. Terceiro paralelo. Sara, ela prepara um vitelo, uma refeição generosa. Este vitelo, Abraão vai buscar lá no curral. Ele escolhe para fazer uma refeição generosa àqueles 3 hóspedes. Isto vai ligar-se com o Pai misericordioso, que quando o filho chega, ele pega o novilho cevado, o novilho escolhido, para preparar aquela refeição, aquele banquete, para esperar o seu filho. Isso é o que Deus faz conosco. Isso é interessante, queridos. Repito-me, aqui há uma profundidade teológica que a gente precisa de tempo, mas eu creio que estes pontos são importantíssimos para nós. Ou seja, a hospitalidade do patriarca, solícita e generosa, não é para com 3 forasteiros, mas é uma hospitalidade para com o próprio Deus. Isto entra em conexão com os discípulos de Emaús. Já estava entardecendo. O que eles disseram? Não, você não pode continuar caminhando, já está anoitecendo. Fica conosco. Eles deram hospitalidade não a um forasteiro inteligente que conhecia muito sobre os profetas e as profecias, não. À mesa, ao partir do pão naquela refeição, eles reconheceram que era o próprio Senhor Jesus. Abraão não acolhera, não hospedara 3 forasteiros que precisavam de hospedagem, mas era o próprio Deus. E porque era o próprio Deus, e sempre é o próprio Deus, e porque quando Deus passa na nossa vida, ele não passa em vão. Não.
as marcas dele são deixadas, Deus então promete a Abrão e Sara um filho. O filho Isaque, que por sua vez é a figura de Jesus Cristo, nascido de Maria Santíssima. Não é bonito isso? Essa é a liturgia da igreja. Agora aqui, justamente hoje, que celebramos o Imaculado Coração de Maria, a gente faz um paralelo rápido entre Maria Santíssima e Sara. Diante daquela promessa, ela desacreditou, ela riu. É um tipo de incredulidade. Eu, uma mulher idosa, o meu Senhor, um homem idoso, teremos um filho neste momento da história? Mais uma vez, para Deus não há nada impossível. Não esqueçamos que esta promessa é feita para um casal. Abrão e Sara. Abraão tinha sua esposa, Sara tinha o seu esposo. E mesmo assim eles duvidaram que aquilo poderia acontecer. Mas Maria Santíssima, ela creu plenamente na promessa de Deus. Infinitamente mais que Abraão. Abrão ainda, no caso, né? Maria creu. Infinitamente. Por esse motivo, a maternidade sobrenatural de Maria Santíssima, ela ultrapassa as demais. A de Sara, a de Isabel, a de Ana, e por aí vai. Todas as maternidades sobrenaturais. A de Maria está acima. Maria, mais que Abraão, mais que todos aqueles que creram em Deus, o seu crer ultrapassa. O seu sim a Deus é incomparável, não tem similar. É possível traçarmos alguns paralelos, mas todos esses paralelos, eles apontam para o sim máximo de Jesus e de Maria Santíssima. Então hoje, neste sábado com Maria, olhemos um pouco para isto, para estes míopes pontos que tenho refletido com você. E todos nós queiramos acolher, através da história de Abrão, o próprio Deus que acolhe-nos, que nos dá o pão vivo, que lava nossos pés, que mata o novilho cevado escolhido para festejar conosco, enfim. E tudo isso ele fez e faz por meio de Jesus Cristo. Só não esqueçamos que para que Jesus realizasse tudo isto, abrisse os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e a boca dos mudos, foi necessário que um dia Maria Santíssima escutasse a voz do Senhor e dissesse um sim incondicional para o Deus Todo-Poderoso. Por esse motivo, não podemos deixá-la, não podemos excluí-la, não podemos de maneira nenhuma subtraí-la
da nossa espiritualidade, mas tê-la. E o exemplo dela pode se realizar na nossa vida. A partir do nosso crer de verdade em Deus, a nossa família, a nossa descendência, tudo aquilo que virá depois, pode estar dentro dos planos do querer, da vontade de Deus. Imitemos Maria Santíssima, para que de fato as bênçãos de Deus realizem-se plenamente em nossa vida. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.